Dando continuidade à nossa correção, vamos agora para a página 48 do livro didático, tá? Ainda com o VOF, tá? Sobre as características gerais dos organismos pertencentes ao reino protoktista, analise se as afirmações são falsas ou verdadeiras. Em seguida, faça a correção das afirmações que julgar serem falsas. Então, letra A. Fazem parte do reino os protozoários e as algas. Verdadeiro, né? Este reino compreende exclusivamente organismos unicelulares. Está errado, está falsa, né? Este reino compreende organismos unicelulares e multicelulares. As algas são as duas coisas. Nós vamos encontrar algas uni ou multicelulares. Já os protozoários vão ser exclusivamente unicelulares, ok? Letra C. Os protozoários são autótrofos. Também está errada, né? Falsa. Porque os protozoários são heterótrofos. Autótrofos somente as algas, tá? Letra D. No grupo das algas, há representantes multicelulares. Verdadeiro. Há alguns protozoários causadores de doença, como a malária e a toxoplasmose. Também é verdadeiro. 2. A malária e a doença de Chagas são doenças causadas por protozoários transmitidas pela ação de um inseto. Caso fosse possível tratar todas as pessoas doentes, as doenças deixariam de existir? Justifique sua resposta. Bom, então eu pego todas as pessoas no mundo que tem Chagas, todas as pessoas no mundo que tem malária e curo essas pessoas. Não teria mais doença? Não, a doença ela continuaria. Por quê? Porque apesar de eu ter tratado todas as pessoas, não são as pessoas que transmitem a doença, né? Quem transmite a doença são os vetores, fazendo o transporte do protozoário de indivíduo para indivíduo. Então, o protozoário ele continuaria vivo na natureza, ele continuaria contaminando os insetos, né? Que são os vetores tanto da doença de Chagas quanto da malária aqui, né? E eles continuariam saindo à caça de alimento, que é o sangue. Quando ele não encontrasse os animais silvestres ou animais domésticos, ele encontraria as pessoas contaminando novas pessoas. Tá certo? Então, a doença não deixaria de existir, porque não tem como eu acabar com todos os protozoários e todos os insetos. 3. Sobre a doença de Chagas, responda as seguintes questões. Letra A. Há casos relatados de contaminação de alimentos com caldo de cana e o açaí com fezes de barbeiro. Se ingeridos, esses alimentos podem transmitir o protozoário podem transmitir o protozoário. Como ocorre a forma habitual de transmissão da doença de Chagas? Bom, a transmissão habitual dela é através do barbeiro, né? Então, o barbeiro sai para caçar, encontra a pessoa que está ali desprotegida, que não tem um cortinado e nem nada, e ele procura uma parte do corpo dessa pessoa que ele consegue fazer a retirada de sangue. Geralmente, durante a noite, a gente deixa mais o rosto descoberto, né? Então, ele vai defecar ali, ó, ele vai introduzir seu aparelho bucal na corrente sanguínea da pessoa, sugar o sangue. À medida que o sangue entra no aparelho digestivo dele, ele defeca. Nas fezes dele vai ser eliminado o protozoário, o tripanossoma, tá? E a pessoa, ao coçar o rosto, vai empurrar essas fezes pelo buraco que foi feito na pele dela, fazendo o quê? Com que o protozoário caia na corrente sanguínea e inicie o processo de infecção do organismo. Certo? Letra B. Explique por que esse inseto, o triatoma, é conhecido como barbeiro. Pelo que eu acabei de falar, né? Porque ele geralmente vai picar o rosto das pessoas. Aí passou a chamar ele de barbeiro, que é ali no lugar da barba. Tá certo?
4. A toxoplasmose é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida aos seres humanos por um animal. Nesse caso, o gato é um dos principais hospedeiros do protozoário chamado Toxoplasma gondii, causador da doença. Agora responda: a toxoplasmose é transmitida por todos os gatos? Há alguma outra forma de transmissão da doença? Bom, nós não podemos falar que todos os gatos vão transmitir a toxoplasmose, né? Somente aqueles gatos que vão estar infectados com o protozoário. Então, aqueles gatos que têm o protozoário dentro do corpo, ao defecar, vai poder passar esse protozoário aí, né? Para o animal. Existe outra forma de transmissão da doença? Sim, existe. Através da alimentação, né? A alimentação através de carnes cruas ou mal cozidas que estejam contaminadas, ou de águas e verduras, né? Que podem conter esse protozoário, que não foram tratadas, que não estão desinfectadas. Tá certo? 5. As algas são importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental nos ecossistemas. O motivo principal deve ser ao fato desses organismos, primeiro, realizarem a fotossíntese, né? Eles são base das cadeias alimentares aquáticas e eles fornecem para a gente o oxigênio que a gente precisa para fazer a manutenção do nosso planeta. Ok? Você sabe o que é um espessante? Mesmo sem saber, você já deve ter se alimentado de algum produto contendo derivados de algas. A indústria de alimento utiliza diversos tipos de produtos derivados das algas e alguns deles são responsáveis por aumentar a consistência de algum alimento. São chamados espessantes alimentares. De acordo com essa informação, pesquise quais são os principais espessantes provenientes das algas e verifique alguns rótulos de alimentos industrializados existentes na sua casa para saber em que produtos eles são utilizados. Bom, então, espessante é algo que deixa o alimento que você comprou mais cremoso, né? Como um sorvete, um iogurte, uma gelatina. Então, as algas têm substâncias que funcionam como ótimos espessantes, tá? E esses espessantes que vêm das algas, eles recebem o nome de agar, que também pode ser conhecido como agar-agar ou agarose, o alginato e a caragena. Então, vocês podem encontrar nos alimentos, lá naquelas letrinhas pequenininhas em ingredientes, alguns desses nomes, agar-agar ou agarose, o alginato e a caragena. Então, são produtos provindos de algas que funcionam aí para que dá uma cremosidade maior para esses alimentos, tá? Como eu falei, sorvetes, gelatina, geleias, ketchup, molho de tomate, às vezes sopa que vem pronta, aqueles miojos cremoso, né? Vocês vão poder encontrar, talvez, algum desses nomes, ok? Bom, pessoal, a nossa aula ela termina por aqui. Eu espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, eu espero uma mensagem de vocês pelo WhatsApp, tá certo? Bons estudos e até a nossa próxima aula.